Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa literário Eu Que Fiz. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, ative aqui esse card e se inscreva no canal, ativando o sininho também para ficar por dentro de todas as novidades, recebendo as nossas notificações. Nesse episódio, o nosso convidado, ele é de São Paulo, tem 57 anos, é músico e toca nas bandas Inocentes e Plebe Rude. Sim, eu estou falando do Clemente Nascimento. O Clemente escreveu um livro a 4 mãos com Marcelo Rubens Paiva, contando um pouco da sua trajetória e também da cena musical. Então é isso, sem querer dar spoiler, eu vou passar a bola para o Clemente Nascimento para ele contar um pouco de como foi escrever esse livro a 4 mãos. Olá, todo mundo. Bem, o Meninos em Fúria, né, é um livro que era para ser a minha biografia, né? Foi ideia do Marcelo Paiva. Então é um livro diferente, um livro escrito a 4 mãos. Na verdade, quem escreveu mais mesmo foi o Marcelo Paiva, que ele é escritor de verdade, né? Eu sou apenas estreiei com esse livro, né? E tal, mas foi ideia do Marcelo, né? Ele queria escrever minha biografia, mas quando a gente começou as entrevistas para rolar essa biografia, ele a gente acabou vendo que a história dele se confundia com a minha, então virou meio que uma biografia dupla, né? E ao mesmo tempo fala de um momento na história, né, que é o momento do ápice do punk paulistano ali, e o começo do que seria o rock da década de 80, que depois ficou conhecido como, né, o rock 80. Mas o livro conta bem esse período da história. Bem, a inspiração para esse livro foi a nossa própria história, né? E como ela transformou o rock, a cultura pop brasileira, né? Então o Marcelo Paiva chegou com Feliz Ano Velho, a gente chegou com a música e tal, e tudo aquilo, como aquilo tudo mudou a vida de vários jovens naquela época, e a gente quis contar aquela história, aquele momento histórico, né? Onde nenhuma das bandas que depois ficaram super conhecidas depois ainda tinha gravado, tinha estourado, né? Eram bandas que estavam no cenário underground, né? E então isso é legal, o que inspirou a gente foi a nossa própria história. Olha, entre o início e a finalização não demorou muito, acho que 1 ano e meio e tal. Acho que as entrevistas foram mais demoradas, né? Mas quando o Marcelo começa a escrever, ele é muito rápido, né? Ele é escritor, ele vive para isso. E as partes que eu escrevo, né? Que como eu disse antes, nossa, é um livro, né? Escrito a 4 mãos, né? As partes que eu escrevo, né, havia uma cobrança tremenda do Marcelo, que aí já mandou sua parte e tal, porque ele fez 70% do livro e eu fiz 30%, né? Mas ao mesmo tempo também é a minha história, então ele conta a minha história, conta a história dele e eu conto alguns fatos bem marcantes da minha história. Então isso levou mais ou menos 1 ano e meio entre o começo, a ideia, as entrevistas e tal, e a finalização. Olha, as histórias que tem no livro, elas são histórias que a gente já comentava oralmente, né, nos bate-papos e tal. Nossa, aquele dia foi muito doido e tal. Então ele foi um livro prazeroso, né? A gente
quis levar essas histórias, né, que estavam na mesa de bar, quando a gente se reunia na casa de alguém e tal, para um grande público, né? São histórias que são conhecidas entre a gente, né? Entre os amigos. Sou amigo do Marcelo há muito tempo e tal, e então a gente não teve dificuldade, né? Não teve entrave, né? Mas acho que o Marcelo, para contar a minha história, fez várias entrevistas. Entrevistou minhas irmãs, entrevistou minha família e tal. A parte dele é muito mais profissional. Para minha parte é só a alegria de descrever um momento único na história. Bem, sempre fica alguma história para fora, né? Porque tem coisas que depois que você escreve e tal, você fala, nossa, poderia ter falado disso também, poderia ter citado aquela pessoa também e tal. Mas esse livro não vai ter um volume 2. Eu acho que eu vou ter que me empenhar e lançar um meu livro solo, né? Porque até agora ainda estou devendo. Porque, na verdade, o Meninos em Fúria, eu já estava escrevendo uma autobiografia quando o Marcelo me propôs escrever a biografia. E só que ele é mais rápido que eu, né? Então, logo mais eu acho que eu vou ter que fazer um livro e tal. Talvez não seja uma biografia, um livro com as letras do Inocentes e conteúdos históricos, fatos corriqueiros, fatos importantes, e aí inclua essas histórias que ficaram faltando. Como eu disse, escrever com Marcelo Paiva é escrever com um profissional que tem todos os contatos, descolou a editora, tudo com ele é simples e fácil e rola assim, sem problema nenhum. Então, a arte quem fez foi o Alceu Nunes, né, que já era um cara já conhecido dele, conhecido da editora. As fotos são do Rui Mendes. É uma arte bem legal, assim, onde a gente deu poucos pitacos, eu curti muito. E, cara, escrevam seu primeiro livro junto com o Marcelo Paiva, que vai ser uma coisa maravilhosa. Tudo vai divinamente fácil. Cara, meu contato com a literatura começou como todo mundo, na escola, né? Acho que todo mundo começa a ler na escola e tal. Mas foi na escola que eu li o primeiro livro que realmente me tocou. Isso eu acho que eu tinha uns 12, 11 anos, talvez 13, mas é nesse período tal, que foi o livro O Chamado Selvagem, um filme do Jack London. Eu lembro que eu peguei o livro biblioteca, nossa, trava-língua, né? Biblioteca da escola e tal. E foi esse livro que me deu vontade de começar a escrever, né? Aliás, eu não queria escrever letras, né? Eu queria ser escritor a princípio, eu queria ser escritor de livros, né? Mas a vida me levou a ser músico punk e escrever letras. Mas na verdade eu sempre quis escrever livros. Nossa, livro de cabeceira é tão difícil, né? Porque é que nem disco, né? Não tem aquele disco de cabeceira, eu gosto de vários, né? Então, mas eu acho que aqueles que marcam são aqueles que você lê na adolescência, né? Então, de repente, Hermann Hesse, com o Lobo da Steppe, que eu li quando eu era pivete, tinha 14 anos, 13 anos. Acho que George Orwell e Camus são os caras que me deram um rumo, né? Assim como Mayakovsky, né? Então, acho que Estrangeiro, que é um livro pequenininho e tal, nem sei se é o melhor livro do Camus, mas é um livro que me marcou muito, né? Depois eu li A Queda, li vários, li né, A Peste e tal. E George Orwell, né, 1984, tem um livro dele muito legal sobre a Guerra Civil Espanhola, que é muito bom, assim, que é muito bom, que na verdade não é uma ficção, né, mas são os relatos de quando ele foi lutar na Guerra Civil Espanhola, né. Ah, e tem os latino-americanos, né, Mário Vargas Llosa, com a Guerra do Fim do Mundo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques.
Capitães da Areia, do Jorge Amado, né? Mano, tem muita coisa assim, né? Eu não tenho um livro só de cabeceira, não, é difícil, hein? Nossa, meu calo literário recente, aquele livro que eu não consigo acabar de ler, é esse aqui, né? Sócrates e Casagrande. Ganhei do próprio e tal, ganhei do Casagrande, esse livro. Tá aqui, ó, tem até a dedicatória. E tá marcadinho aqui, né? Porque eu não sei porque eu não consegui ler. Eu começo a ler e tal, aí acabo achando outro livro e lendo, e esse aqui acaba ficando para trás. Eu sou fã dos dois, né? Fã do Casão e fã do Sócrates, e ainda sou corintiano. E o que me fez ser corintiano foi a democracia corintiana. É louco, né? Mas mesmo assim, alguma coisa me desvia. Mas eu vou terminar, porque é um livro muito bom. Bem, eu não vou indicar um livro só, né? Eu vou indicar dois livros de dois escritores independentes, dois grandes amigos, dois músicos, né, que se aventuraram a escrever os seus próprios livros, né? Então, o primeiro é Rodrigo Carneiro, ó, tá aqui, barítono, né? Rodrigo Carneiro é vocalista do Mickey Junks, grande parceiro, grande escritor, grande letrista, grande vocalista também, grande performer, né? E é um cara que eu admiro muito. Esse livro é muito legal para quem gosta de poesia. E esse aqui, ó, remasterizado, um livro do Alexandre Dias, mais conhecido como Cavalo, né? Ele é guitarrista do Velhas Virgens, né, e tal, e esse é um livro bem sensível, é uma ficção, mas é muito bonito. Eu até pensei que fosse biografia do Cavalo, e, meu, é muito legal esse livro. Eu tive o prazer de escrever o release do livro, a epígrafe do livro, e fiquei muito feliz com isso, porque é um livro muito bonito. Então, são duas indicações, dois estilos diferentes, mas eu acho que cada um pode escolher o seu, ou, melhor ainda, escolher os dois. E muito obrigado por me convidarem, muito obrigado por estar aqui. E espero ter um próximo livro em breve para poder voltar novamente. Esse foi o 5º episódio do programa Eu Que Fiz, com o Clemente como convidado. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, os links para poder segui-lo e também para saber onde comprar, adquirir o livro dele. E agora chegou a hora de eu indicar uma leitura para vocês. E a indicação de livro desse episódio é A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto. Na verdade, o nome dele é até mais longo que isso. É João Paulo Barreto Cristóvão, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Ele era mais conhecido como Paulo Barreto, e depois ele assumiu em todas as suas crônicas o pseudônimo João do Rio. Ele foi um jornalista, cronista e teatrólogo que viveu na virada do século XIX para o século XX, e ele era um apaixonado pela rua. Ele adorava observar e escrever sobre o que acontecia nos salões da elite e nas ruas do Rio de Janeiro. E esse livro fala exatamente disso. Ele começa o livro falando: eu amo a rua, e só aí ele já me conquistou. A Alma Encantadora das Ruas foi lançado pela primeira vez em 1908, e 2 anos depois, em 1910, João do Rio se tornou um imortal da Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro a tomar posse usando aquele fardão todo pomposo que virou um costume, né? De toda vez que um imortal vai ocupar uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, usa aquele fardão todo chique, né? Cheio de detalhes. Bom, é isso. João do Rio, um cara com uma cabeça incrível, ainda mais para a época que era, uma das pessoas que revolucionou o jornalismo, né? Trazendo uma nova forma de se fazer jornalismo. E é super interessante conhecer essa e outras obras dele. Fica aqui a minha dica: João do Rio, a Alma Encantadora das Ruas.
E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, fica por dentro das novidades, convide os seus amigos para conhecer o canal do Portal Revoluta e para conhecer o Eu Que Fiz. Muito obrigada e tchau!